Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Como é maravilhoso estar na presença de Deus, glorificar o nome dEle. Assim, irmãos, se entoar cânticos a Deus é uma coisa extraordinária, né? A gente se enche da presença dEle. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso para a nossa alma, para o nosso espírito. Obrigado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Feche os olhos só por um instante, incline tua cabeça. Pede para Deus falar com você nessa noite, para Deus ter misericórdia da minha vida e usá-la como instrumento, como ferramenta, para anunciar a palavra dEle. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nesse momento, Pai, nós lemos alguns versículos da Tua Palavra e pedimos que através deles o Senhor traga uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Nós estamos aqui nessa noite com o coração aberto para ouvir a Tua Palavra. E nós sabemos, Senhor, que, como sempre falo, que é ela que nos norteia, é ela que nos direciona, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos orienta, é ela que dita as regras para a nossa vida, Pai. É ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É ela que verdadeiramente é a bússola que nos leva em direção ao Senhor. Portanto, Deus, tenha liberdade através da minha vida. Tenha liberdade, Senhor, através da vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, este texto, em especial o versículo de número 15, a gente pode dizer que é um dos versículos, se não for o versículo mais horripilante da Bíblia Sagrada. Ele trata da segunda morte, trata de um lugar de sofrimento, de um lugar de atormentação perpétua, um lugar onde não há possibilidades de arrependimento, não há possibilidade de acertos. Esse versículo ele fala que quem não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Eu quero aqui nessa noite convidar os irmãos juntamente comigo para a gente pensar junto acerca desse texto, acerca desse versículo. Eu não quero, como está em Apocalipse, tratar de... Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro escrito por simbologias. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no mérito de como está a nossa vida, de como está o nosso relacionamento com Deus, de como estaria a nossa situação se esse momento, esse cenário, essa dimensão de julgamento estivesse acontecendo aqui no dia de hoje. Se o livro da vida estivesse sendo aberto aqui nesse momento para procurar o nome de cada um de nós. Obviamente que o livro também é algo simbólico. Trata-se de registro do nosso nome registrado. Deus ele sabe de todas as coisas. E esse tratamento é espiritual. Quando nós falamos em livro, a gente pode até falar, mas existe livro no céu? Existe? Não. São coisas sobrenaturais. Se
esse momento, essa dimensão de julgamento estivesse acontecendo aqui nesse momento, qual seria a minha situação? Qual seria a sua situação? Alguém aqui já teve a oportunidade de assistir algum julgamento, em especial de júri popular? É aquele julgamento de quando a pessoa ela é julgada por ter cometido algum tipo de crime contra a vida de outra pessoa. E no tribunal de júri, no julgamento de júri, ali tem um advogado de defesa, ali tem o promotor, tem o juiz. E uma das funções do advogado de defesa é tentar colocar na cabeça do jurado que aquela pessoa que praticou o ato criminoso, ele é inocente, a ponto de muitos advogados de defesa serem bons de oratória e conhecimento jurídico, que chega a ponto de fazer com que o jurado sente pena por empatia daquele que está sendo julgado. E por muitas das vezes ele é absolvido. Agora veja esse julgamento, veja esse tribunal que você não terá um advogado de defesa. Imagina você nessa situação onde ninguém vai se levantar para te defender. E não ache injusto isso, porque tivemos todas as oportunidades que alguém pode ter para se reabilitar, para se acertar e chegar lá de mãos limpas, chegar lá com o coração limpo, chegar lá com a mente tranquila, com a consciência sossegada. Mas o fato é que esse julgamento é um julgamento onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nesse julgamento, ninguém vai se levantar para dizer: olha, juiz, o fulano de tal, ele cometeu esse crime, mas foi por algo que possa excluir ele da criminalidade, ele praticou algum pecado, algum ato, mas foi por força maior, foi involuntário. Ninguém vai se levantar para defender ninguém. É um julgamento entre Deus e aqueles que estarão em frente dele, compactando todas as nações. É um julgamento tão tremendo, tão grande, tão poderoso, que o mar vai devolver os mortos para serem julgados. Aqueles mortos que nunca foram achados, que fica a certeza de que ele morreu, porque nunca mais apareceu, porque está nas profundezas do mar. Ele, de alguma forma, o corpo não foi achado, o mar vai devolver. A terra vai devolver para ser julgado. É um julgamento onde estará diante de Deus todas as nações, amados, sem nenhuma possibilidade de negociação, porque o juiz que vai estar ali na frente, ele é incorruptível, ele não se vende, ele não negocia. Não vai haver a possibilidade de você tentar, ou eu tentar, de alguma forma, convencê-lo de que o que você fez ou o que eu fiz foi sem querer, foi algo que aconteceu, mas que você não tinha vontade de que acontecesse. Apenas o juiz, ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai julgar. Porque se tem uma coisa que vai ponderar nesse julgamento, se tem uma coisa que vai ser o elemento principal desse julgamento, é a justiça de Deus. Deus, ele vai agir com justiça, com imparcialidade. O tratamento é igual para todos, apenas a punição, a condenação será diferente. Só da gente estar aqui nesse momento e a gente sentir ou ter a impressão de que nós estamos diante desse julgamento, já causa algo diferente no nosso coração. A não ser que a pessoa seja muito fria, a não ser que a pessoa seja muito calculista, a não ser que a pessoa não acredite em nada que existe aqui na Bíblia Sagrada, a não ser que a pessoa está andando deliberadamente e não quer saber de nada, aí é uma outra conversa. Mas aquele que tem sensibilidade, aquele que teme a Deus, aquele que procura andar nos caminhos do Senhor, aquele que faz por onde ir para a glória com o Senhor, aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador,
Salvador e procura cumprir as regras, as normas, as doutrinas bíblicas, esse sim, ele sente um temor, ele sente algo, um frio dentro dele, porque esse momento é um momento terrível. Esse versículo, amado, é um versículo horripilante, é um versículo que causa na gente algum tipo de fazer com que a gente venha refletir acerca das coisas de Deus. É lógico que tem muita gente que nem acredita mais no inferno, pessoas que não acreditam mais que existe inferno. Agora, isso é uma incoerência tão grande, porque se não existe inferno, também não deve acreditar em Jesus, que veio para salvar o que estava perdido. Como que você vai salvar alguém se não há condenação? João 3,16, tão conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre gosto de falar nas minhas pregações, porque a gente, como dirigente de igreja, pastor de igreja, a gente tem uma preocupação muito grande com as ovelhas. Não que quem não seja, não tem, mas a gente sente a responsabilidade, porque a Bíblia diz que aquele que é muito dado, muito será cobrado. O julgamento, eu acredito que daquele que é um pastor, daquele que tem ovelhas nas tuas mãos, o julgamento dele é mais rigoroso do que a ovelha simplesinha. Então, amado, eu sempre digo o seguinte, que aquilo que está na Bíblia, que a palavra de Deus, ela é inspirada e digna de toda credibilidade. Quando ela diz que existe inferno, creia que existe inferno. Esse julgamento, esse cenário é exatamente isso. É uma divisão de quem vai viver na glória com Deus e de quem vai para o inferno, quem vai viver no lago, vai ser lançado no lago de fogo. E veja que Deus, amado, Ele sempre dá uma oportunidade. Aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Nós aqui nesse momento estamos tendo uma oportunidade de ouvir Deus falar que há um julgamento, e que o julgamento está chegando, a volta de Jesus está chegando. As evidências estão aí fora, não é da boca da gente que sai isso, é das escrituras sagradas e pelo que a gente vê aí fora o que está acontecendo. Esse julgamento é iminente, está a ponto, está perto de acontecer. E nele não haverá oportunidade, mas Deus nessa noite está dando oportunidade para a minha vida. Deus nessa noite está dando oportunidade para a tua vida. Ah, pastor, mas eu ando certinho na presença de Deus, eu prego a palavra, eu ando conforme as doutrinas bíblicas. É para isso, é para mim, é para você que o apóstolo Paulo escreveu: aquele que está em pé, cuide-se para que não venha cair. Essa palavra do apóstolo Paulo é para mim, é para você, não é para o ímpio. E Deus, Ele sempre deu oportunidade, e continua dando, como está dando aqui, desde quando Deus pegou Adão e Eva e colocou no paraíso. Porque Deus, Ele não impõe nada na nossa vida, Ele propõe. Ele propõe os melhores caminhos, Ele propõe os melhores lugares, mas Ele não impõe. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, Deus falou uma coisa para ele, entre outras: olha, vocês podem aproveitar de tudo, usufruir de tudo que tem aí. Vocês podem usufruir de tudo, se alimentar de tudo, só não mexa na árvore do conhecimento do bem e do mal. Dois caminhos. O caminho que eles poderiam usufruir, e que toda tarde teria a presença de Deus, teria um relacionamento íntimo com Deus, ele poderia ter esse caminho, mas tinha um outro caminho, que é o caminho do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá, mas Deus não impôs para ele: olha, vocês vão ficar aqui, vocês não. Tanto é que eles ouviram a voz da serpente e escolheram o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, Ele continua dando as oportunidades, fora os livramentos, fora os milagres que acontecem, Ele continua dando oportunidade nas escolhas dos caminhos. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus chega e fala: olha, eis que hoje eu coloco diante de vocês a lua e a terra para serem testemunha de que eu estou colocando diante de vocês dois caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida, o caminho da morte. E aí Deus propõe: eu sugiro que vocês escolham o caminho da vida. Deus, Ele sempre está dando oportunidade, Deus, Ele sempre está propondo alguma coisa de bom para a minha vida, para a tua vida.
E muitas das vezes nós ignoramos e vamos escorregando, e por isso esses tipos de palavra, de mensagem, esse tipo de manifestar de Deus sobre a nossa vida, através das palavras pregadas, não aqui pela minha vida só, mas pela vida de todos que pregam, é para nos advertir, é para nos repreender, é para nos ensinar, é para nos confortar, é para nos consolar, é para nos ajudar, é para nos manter de pé, é para nos direcionar pelo caminho. Por que a palavra de Deus no Salmo 119 diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho? Porque ela ilumina, ela clareia, ela te leva, ela não deixa você se perder na escuridão, nas trevas. E Deus, Ele vai dando as oportunidades. E obviamente que uma das maiores oportunidades, depois que a humanidade estava toda perdida, foi exatamente entregar o Filho unigênito para salvar a vida de cada um de nós. Jesus, Ele está aí, e todos têm a oportunidade de se livrar desse julgamento, de ser absolvido, de herdar o reino dos céus. Do nome está no livro da vida. E é para isso, amado, que Deus, Ele trabalha, é para que nós tenhamos o nosso nome no livro da vida, que em outras palavras é na salvação, no livro da salvação. Quem está no livro da vida é salvo, vai viver na glória com Deus. E aí aquela história, se aqui é maravilhoso sentir a presença de Deus, através dos louvores, através do ambiente espiritual que nós vivemos, quem dirá na glória junto com Deus, glorificando e dizendo santo, 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 24 horas adorando o Senhor, dizendo que Ele é grande, dizendo que não há outro como Ele. Imagina a maravilha que isso será. Mas o nome precisa estar no livro da vida. O meu nome precisa, o teu nome precisa. E uma das coisas, amado, que vai ter nesse julgamento aqui, que a Bíblia que relata nesses versículos, é que grandes e pequenos, olha que coisa, lá não importa se é rei, se é plebeu, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é pastor, não importa se é bispo, não importa se é milionário, se é pobre, não importa o status social, não importa se é autoridade, se o nome não estiver no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Lá não vai ter carteirada, eu sou fulano de tal, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que viveis na iniquidade. Esta vai ser a resposta de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amado, de nós jamais ouvirmos isso da boca do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, do nosso nome constar. Porque às vezes, amado, nós olhamos a Bíblia, folheamos, e aí nós não meditamos, nós não se aprofundamos naquilo que nós lemos, não para entender teologicamente, não para entender a profundidade linguística, não, para entender o que Deus quer falar. Porque, amado, triste é quem não estiver com o nome no livro da vida. Você quer ver uma coisa, tanto é verdade? Todos nós já ouvimos falar do Lázaro e do rico. O Lázaro e o rico está em Lucas capítulo 16, 19. Lázaro, ele comia mendigava, comia dos pão, mas o fato é que os dois morreram. Diz que um estava lá no inferno e o outro, o Lázaro, estava no seio de Abraão. O rico dizia assim: Abraão, tem misericórdia, pede para que Lázaro pelo menos molhe o dedo dele na água e passa na minha língua para me sentir um refrigério. Porque, amado, lá é lago de fogo, é tormenta. Se do lado de Deus é adoração 24 horas, do outro lado é tormenta 24 horas. É fogo 24 horas, é sede 24 horas. Não há sossego, não há paz, há ranger de dente, há dores. O lugar é tão terrível, tão terrível, tão terrível, que é o lugar mais distante de Deus. E o rico então desespera, fala: então, pelo amor de Deus, manda aqui, deixa eu voltar para eu falar com meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar terrível. Não ouviram o profeta, não ouviram o próprio Jesus. Vai ouvir você? Não há como voltar, irmãos.
Por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto é dada aqui na terra. Por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. Acreditar que vai haver um julgamento e que o meu nome, o teu nome precisa estar no livro da vida. Jesus, Ele te ama, e não é com amor comum não, é com amor eterno. E há a possibilidade de conserto, ainda há a possibilidade de se acertar, ainda há a possibilidade de passar o prumo, ainda há a possibilidade de acertar na presença dEle, ainda há a possibilidade de reconciliar, ainda há a possibilidade de renunciar, ainda há essa possibilidade. A gente erra, nós somos falhos e pecadores. João, ele diz para nós: olha, não erreis, não pequeis. Mas ainda aqui, irmãos, ele diz: mas se pecar, ainda você tem um advogado fiel, justo. Dobre o joelho, pede perdão, tenta não errar, tenta andar certinho, tenta andar nos caminhos do Senhor. Eu quero que os irmãos, nessa noite, junto comigo, possamos ir embora refletindo acerca desta palavra. Há um julgamento, que nós jamais sejamos réu desse julgamento, que nós sejamos, como foi cantado aqui, um homem segundo o coração de Deus, um homem que erra, um homem que peca, um homem que escorrega, mas que tem a hombridade de olhar para cima, como está em Colossenses capítulo 3, olhar para o alto e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida e me ajuda a caminhar enquanto aqui na terra eu estiver, me ajuda a continuar o propósito que o Senhor tem na minha vida enquanto aqui eu estiver, enquanto eu estiver respirando, porque enquanto você respirar, enquanto eu respirar, nós temos essa oportunidade de se acertar, porque depois essa oportunidade ela não tem mais jeito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé, feche teus olhos por um instante, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh Deus maravilhoso e santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo. Sabe o que isso significa? Que eu não vou apontar o dedo lá para ninguém. Eu vou dar conta da minha vida. Eu vou dar conta daquilo que eu pratiquei e que eu não pratiquei. Eu vou dar conta daquilo que Deus ordenou eu fazer e eu não fiz. Eu vou dar conta de quando eu fui na igreja, ouvi a palavra do Senhor, Ele falando, Ele exortando, e eu ignorei. Eu vou dar conta das coisas que eu fiz escondidas, das coisas que ninguém está vendo. Mas fique sabendo que Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Sabe, há uma ideia de que a gente vai escondendo as coisas por debaixo do tapete, vai guardando as coisas por debaixo do tapete, esconde de um aqui, esconde de um ali. Pode até esconder, pode até viver deliberadamente, pode até viver pecando, pode até verdadeiramente fazer as coisas como acha que deve fazer. Se o nome não estiver no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Vai haver uma cobrança. Por enquanto há oportunidade, por enquanto o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é as mãos estendidas, dando oportunidade, dizendo: filhinho, caminha por aqui, caminha por ali. Mas vai chegar um momento que vai ser cobrança, e talvez com dor no coração, mas com justiça, porque a Bíblia diz que Deus, a vontade dele é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então provavelmente com dor no coração, mas por ser justo, por velar pela palavra dele, a condenação é proposta por nós mesmos, irmãos.
Quando você chega na presença de Deus, você já chega absolvido ou você já chega condenado? Deus, Ele só bate o martelo. O que vai me condenar são as minhas práticas. O que vai me condenar são aquilo que eu faço, se está de acordo ou não de acordo com Deus. O que vai me condenar não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu me salve, é que você se salve. O que vai me condenar é eu escolher o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que vai me condenar é eu escolher o caminho da maldição, o caminho da morte. O que vai me condenar é eu fechar os olhos para a verdade e viver para a mentira. O que vai me condenar é os meus próprios atos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28: ei, analisa o homem a si mesmo. Nós somos racionais, nós temos capacidade de nos autoanalisar, de nos autoanalisar e dizer para nós mesmos o que é certo e o que é errado. É eu que tenho que me autoanalisar, é você que tem que se autoanalisar. Porque quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos chegar já absolvido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da morte de cruz. Vai chegar um momento da nossa vida que nós não vamos mais estar aqui, e a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Quantas pessoas morreram no decorrer do dia, quantas pessoas estão morrendo nesse momento, mas nós estamos tendo a oportunidade de Deus falar para nós nessa noite, para nos autoanalisar e nos corrigir, nos consertar, para andar no caminho reto, para ser chamado de íntegro diante dEle, para ser chamado de homem segundo o coração dEle. Ei, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se você está certo, andando no caminho correto, arruma mais esse caminho, fecha mais as brechas desse caminho. Se você está andando pelos caminhos do Senhor, saiba que existe um inimigo te procurando e me procurando para nos acusar, para nos derrotar. Ele anda ao nosso derredor, ele não brinca, ele anda ao nosso derredor, não subjuga o poder dele, porque ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Então vigia, amado, em nome de Jesus Cristo. Se santifica na presença de Deus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nessa noite eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha continuar com as mãos estendidas sobre a nossa vida, e tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor. A Tua palavra diz para nós fugirmos, Pai, de toda aparência do mal. Oh Senhor, dá força, Pai, para nós fugirmos de toda a tentação, de toda a aparência do mal, vencer todas as tentações. Nos dá força, Deus, para prosseguir nesse caminho, Senhor, que nos levará ao ter o nome no livro da vida. Oh Senhor, dá força, Pai, para que nós possamos continuar na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, e que toda glória, toda honra seja dada a Ele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.